Então, bom dia para todo mundo. Hoje é o dia 19 de maio. Nós vamos começar a terceira conferência na página 57. Mas antes disso, vamos lembrar o que a gente leu da última vez? Então, naqueles parágrafos que nós lemos, o Steiner está falando que a vida na Terra continua na vida entre a morte e o novo nascimento. E junto com as hierarquias, nós configuramos a nossa próxima vida a partir do que nós vivemos na Terra. E daí ele fala que a gente, tudo aquilo que surge como simpatia e antipatia, mesmo na vida pré-terrena, tudo isso vai construindo o nosso destino, que nós vamos estruturar junto com a segunda hierarquia, Exousiae, Dinamis e Quiriótetes. E aí nós vamos encontrar pessoas com as quais nós vamos conviver e, a partir dessa convivência aqui na Terra, nós vamos tentar compensar tudo isso que nós vivemos nesses encontros. Então, ele diz que são três os componentes do karma. O primeiro tem a ver com o bem ou mal-estar, e que nós construímos juntos com a terceira hierarquia, os anjos, os arcanjos e os arqueus, junto com o reino vegetal. Isso tem a ver com o nosso corpo etérico. Depois, o segundo componente do karma tem a ver com essas antipatias e simpatias que nós construímos junto com a segunda hierarquia no reino animal, que é o nosso corpo astral. E o terceiro componente tem a ver com os acontecimentos e as nossas vivências, tudo isso que acontece no inconsciente, que determina os nossos encontros e que nós construímos juntos com a primeira hierarquia, os tronos, querubim e serafim. Este é o reino humano. Essa hierarquia conduz cada passo e cada emoção do ser humano. E isso vive no nosso verdadeiro eu, que se transfere de uma vida terrena para outra vida terrena. E aí ele fala dos encontros, que os encontros não são aleatórios, mas em cada encontro a gente busca uma compensação. Se eu favoreço alguém nessa vida, isso forma a base para. Isso tem consequência para o universo, né? Tem um significado moral para o universo, se eu favoreço alguém. Mas é a primeira hierarquia que transforma esses atos morais em atos cósmicos, que atuam nos nossos acontecimentos e vivências, né? É junto com essa hierarquia que a gente faz isso. Então, a família que eu escolhi, o local, o povo, o contexto dos fatos, dependem desses três elementos, dessas hierarquias, desses seres espirituais. Então, nós construímos juntos, com esses seres espirituais. Portanto, nós estamos inseridos nesse universo. E só aqui no mundo mineral, no mundo terreno, ele fala o mundo mineral, esse mundo terreno, que nós temos movimentação e liberdade. É só aqui. Nos outros mundos não existe liberdade, né? É só aqui na Terra que a gente pode fazer essas compensações e fazer essas mudanças. Então, o nosso destino se submete, então, a esse reino vegetal, animal e a esse reino humano. E aqui na Terra nós nos emancipamos desses reinos para que a gente possa, então, ter liberdade. Foi isso que eu. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, por favor.
Se não continuamos, tchau, Nina. Bom dia para você. Então, nós vamos continuar a terceira conferência, que foi feita em Dorna, no dia 23 de fevereiro de 1924. Pode-se entender melhor a questão do karma quando se lhe contrapõe um outro impulso da vida humana, aquele impulso designado pelo termo liberdade. Enfoquemos de início a questão do karma de maneira, por assim dizer, grosseira. O que ela significa? Na vida humana, temos de registrar vidas terrenas subsequentes. Assim como nos sentimos inseridos numa determinada vida terrena, podemos lembrar-nos inicialmente, pelo menos em pensamentos, de que essa vida terrena atual é uma repetição de uma série de outras vidas precedentes. A essa vida terrena precedeu uma outra. Esta, por sua vez, foi precedida por outra ainda, até alcançarmos aqueles períodos em que é impossível falar de vidas terrenas sucessivas, como acontece no período atual. É assim porque, ao recuar no tempo, chega-se a um período em que, pouco a pouco, a vida entre o nascimento e a morte, e a vida entre a morte e um novo nascimento, tornam-se tão similares que deixa de haver a distinção tão evidente que ocorre hoje em dia. Hoje vivemos entre o nascimento e a morte, de modo que em nossa consciência corriqueira nós nos sentimos fortemente separados do mundo espiritual. Tendo por base essa consciência comum, fala-se desse mundo espiritual como se ele fosse algo transcendente. As pessoas chegam a falar desse mundo espiritual como se pudessem ter dúvidas, como se pudessem negá-lo e assim por diante. Tudo isso acontece porque a vida no contexto da existência terrena restringe o ser humano ao mundo sensório exterior e ao intelecto, e este não consegue enxergar além do que realmente está relacionado com essa existência terrena. Disso resultam diversas desavenças, as quais, em realidade, têm suas raízes em algo desconhecido. Certamente os senhores já presenciaram e vivenciaram disputas nas quais as pessoas discutiam monismo, dualismo e assim por diante. Naturalmente, é tolice discutir sobre esse tipo de chavões. Quando se discute desse modo, é como se, por exemplo, uma pessoa mais primitiva jamais tivesse ouvido falar da existência do ar. Alguém que sabe da existência do ar e das funções do mesmo, jamais diria que o ar é algo transcendente. Ele tampouco ousaria dizer: eu sou monista, pois considero que ar, água e terra são uma coisa só. E você é um dualista pelo fato de considerar que o ar é algo que transcende a terra e a água. Tudo isso é simplesmente tolice. Assim como na maior parte das vezes, todas as desavenças quanto a conceitos são tolices. Portanto, não se trata de abordar justamente essas coisas. Trata-se somente de chamar a atenção sobre isso. Pois, do mesmo modo que para alguém que ainda desconhece o ar, este não existe, sendo algo de outro mundo, as pessoas que ainda não conhecem o mundo espiritual, que assim como o ar está presente em todo lugar, consideram este último algo transcendente de outro mundo. Para quem aceita a existência do mundo espiritual, o mesmo pertence a este mundo. Portanto, trata-se apenas de reconhecer que no atual período da evolução terrestre, o ser humano vive entre o nascimento e a morte, dentro do seu corpo físico, de toda a sua organização,
de tal modo que esta lhe proporciona um tipo de consciência que o separa, em certo sentido, de um determinado universo de causas, o qual, entretanto, interfere como tal nessa existência terrena física. Entre a morte e um novo nascimento, ele vive em um outro mundo, que podemos denominar espiritual, em comparação com o mundo, com o nosso mundo físico. Naquele, o ser humano não tem um corpo físico visível aos sentidos humanos, mas vive dentro de uma entidade espiritual. Para a vida entre a morte e um novo nascimento, o mundo no qual vivemos entre o nascimento e a morte é tão estranho como para a nossa consciência comum é estranho o mundo espiritual. O falecido olha para baixo, para o mundo físico. Assim como a pessoa viva, isto é, a pessoa que vive no mundo físico, eleva seu olhar para o mundo espiritual. Pode-se dizer que apenas os sentimentos são opostos. Entre o nascimento e a morte, o ser humano situado aqui no mundo físico eleva, por assim dizer, o olhar para um outro mundo. Este lhe traz satisfação em relação a várias coisas que nesse mundo físico não o satisfazem, ou apenas de maneira insuficiente. Em contrapartida, devido à quantidade enorme de acontecimentos pelos quais passa entre a morte e um novo nascimento, pelo fato de sempre ocorrerem muito mais coisas do que o ser humano consegue suportar, ele sente um anseio contínuo de voltar novamente para a vida terrena. Ele quer voltar para o que nessa situação é para ele a vida no outro mundo. E na segunda metade da existência, entre a morte e um novo nascimento, ele aguarda com grande ansiedade a passagem para a vida terrena por meio do nascimento. Assim como na vida terrena, ele tem medo da morte, devido à incerteza em relação ao que acontece depois dela, pois na vida terrena a consciência cotidiana é tomada por uma enorme incerteza. Na vida entre a morte e um novo nascimento, impera uma certeza descomunal, uma certeza anestesiante, uma certeza que, por assim dizer, faz perder os sentidos, de modo que o ser humano é acometido de estados semelhantes ao desmaio, ao sonho, que lhe infundem o anseio de descer novamente para a terra. Ah, agora entendi. A gente desmaia, por isso que a gente cai aqui. Até, não sei, seria bom te dar uma parada e ou escutar o que está sendo entendido, porque é muito, muito interessante, mas assim, bastante complexo, né? Sim. Porque ele levou, tem quantos assuntos ele trouxe, a questão da liberdade, tudo isso, né? E aí ele diz que o ser humano, só o ser humano tem liberdade, né? A gente pode até dizer assim que os anjos têm inveja de nós porque eles não têm isso, né? É Ah, verdade. e para ter a liberdade acontece o erro. Então, por que que é estranho, gente? Mas o erro é importante para a nossa existência, né? Quer dizer, que a gente erra, é isso que nos trata a consciência, né? É como eu vou te dizer assim, se eu estou caminhando numa sala escura, e tem uma cadeira, um banquinho e quando eu estou caminhando, eu bato com a canela ali no. Isso me traz uma consciência diferente do que se eu estivesse caminhando livremente naquela sala, né? Então, isso é uma imagem para a gente entender o que quer dizer essa questão do erro, né? Porque estranho que Deus faz a gente tão bonitinho, tão perfeito, igual a Ele, e nos permite o erro, né? Fica, não sei se. Não só o erro, como o sofrimento, né? O Sim, sofrimento também traz. consequentemente, o sofrimento traz tem o erro, né? E a percepção do espiritual, quando a gente tem essas percepções, a alegria ou a felicidade que dá, ao mesmo tempo compensa essas.
esse sofrimento terreno, né? Quer dizer, que a gente fica assim, é meio paradoxal, assim, a gente pensando bem, sabe? Sim. Porque a gente estudando filosofia da liberdade, a gente quase pode dizer que a liberdade é uma coisa, é um estado que a gente busca ele, mas ele nunca chega a acontecer totalmente na Terra, né? E uma das coisas importantes que acho que eu não falei, que essa liberdade tem a ver com a liberdade dos pensamentos. Nunca é a liberdade no nível do querer, porque no Sim, querer a gente tem total inconsciência, né? claro, São os pensamentos que impulsionam os nossos desejos, né? O nosso querer, a nossa sim, força de vontade, né? Então, acho que é isso. Tem tudo, alguma pergunta daqui? A gente, na verdade, vai parando quando tem perguntas, né, Cris? Tem alguma pergunta? Alguma questão aqui que vocês queiram trazer? Então, podemos continuar mais um pouquinho? Tudo bem, doutor Paulo? sim, Podemos? Uhum. Essas são apenas algumas indicações para mostrar a grande diferença que reina entre a vida terrena e a existência entre a morte e um novo nascimento. Se, todavia, retrocedermos, por exemplo, somente até a época egípcia, do terceiro ao primeiro milênio antes do início do cristianismo, encontraremos as pessoas que fomos nós mesmos em uma vida anterior. Quando retrocedemos àquele período, notamos que, em comparação com a nossa consciência atual, tão brutalmente clara, e hoje em dia as pessoas têm uma consciência brutalmente clara, elas são todas tão perspicazes, entre parênteses, não estou dizendo isso ironicamente. Realmente, todas as pessoas são tão inteligentes. A consciência das pessoas do antigo período egípcio era mais onírica. Essa consciência não encontrava resistência nos objetos exteriores, como acontece atualmente. Ao passar pelo mundo sem encontrar resistência, essa consciência ainda estava preenchida de imagens, as quais, ao mesmo tempo, revelavam algo da espiritualidade que existe em nosso meio circundante. O elemento espiritual ainda se estendia para dentro da existência física terrena. Os senhores poderiam retrucar. Como o ser humano, tendo uma consciência mais onírica e não brutalmente clara, conseguia executar os trabalhos pesados feitos na época egípcia ou caldaica? É suficiente, porém, lembrem-se que às vezes pessoas tresloucadas, justamente em determinados estados de loucura, apresentam um aumento enorme de suas forças físicas. Carregam coisas que não conseguiriam carregar em estado de plena consciência. De fato, a força física daquelas pessoas, cuja aparência exterior talvez fosse mais franzina do que a dos homens atuais, era proporcionalmente maior. Nem sempre o gordo é forte e o magro fraco, mas não passavam sua vida contemplando todas as coisas que executavam fisicamente, pois, em paralelo às atividades físicas, elas tinham as vivências nas quais ainda se manifestava o mundo espiritual. Em contrapartida, quando essas pessoas estavam passando pela vida entre a morte e um novo nascimento, aflorava nelas muito daquela vida terrena. Permitam-me usar a expressão aflorar, que indica que algo sobe. Nos dias de hoje, é extremamente difícil comunicar-se com as pessoas que se encontram na existência entre a morte e um novo nascimento, pois aos poucos
os idiomas assumiram uma forma tal que não mais conseguem ser entendidos pelos falecidos. Por exemplo, logo depois da morte, os nossos substantivos representam lacunas totais para a compreensão que os falecidos têm da Terra. Hum. Eles compreendem apenas os verbos, palavras vinculadas ao tempo, ao que possui movimento, atividade. Enquanto aqui na Terra, pessoas com concepção materialista sempre afirmam que tudo deve ser cuidadosamente definido, que se deve delimitar cada conceito por meio de definições claras, o falecido não conhece mais qualquer definição. Ele conhece apenas o que está em movimento e não o que tem contornos e é delimitado. Em épocas mais antigas, todavia, a linguagem empregada na Terra, o modo de pensar, a mentalidade ainda eram tais que alcançavam a existência entre a morte e um novo nascimento. De modo que durante muito tempo, depois de sua morte, o falecido ainda tinha um eco do que vivenciava aqui na Terra e também do que se passava na Terra depois da sua morte. Se retrocedermos ainda mais, à época imediatamente posterior à catástrofe atlântica, ao oitavo, nono milênio antes da época cristã, as diferenças entre a vida na Terra e a vida no além, se me permitem essa expressão, eram menores ainda. Aos poucos, retrocedemos então àqueles tempos em que os dois tipos de vida se assemelhavam totalmente. Nessa situação, não se pode mais falar em vidas sucessivas. Hum. Olhando retrospectivamente, a sucessão de vidas atinge um limite. Da mesma forma, ela atingirá um limite quando dirigimos o olhar para frente, para o futuro, pois o que está principiando conscientemente com a antroposofia, ou seja, a concepção de que o mundo espiritual deve penetrar na consciência comum, terá como consequência que esse mundo terreno vai penetrar, por sua vez, no mundo no qual vivemos entre a morte e um novo nascimento. Mesmo assim, a consciência não se tornará onírica, mas cada vez mais nítida, cada vez mais clara. A diferença voltará a ser menor. Assim, esse tipo de vida, que transcorre em vidas terrenas sucessivas, fica delimitado entre limites exteriores que levam a uma existência totalmente diferente do ser humano, na qual não faz sentido falar em vidas terrenas sucessivas, porque a distinção entre a vida terrena e a espiritual não é tão grande como atualmente. Ô, Eliana, eu acho que aí eu queria dar uma parada, assim, para até talvez ler de novo, porque se lá atrás não tinha essa separação que tem hoje, mas pelo que eu entendi, ele está dizendo que logo à frente também não vai ter mais. Não vai ter mais. Porque a gente está nesse caminho o que eu entendo, né? Porque a gente está nesse caminho dessa reintegração do mundo material com o mundo espiritual. Então, pelo que eu entendi, não havia essa separação antes, quase que era uma continuidade, depois a separação aumentou e agora a tendência é outra vez a união, aquilo que eu entendi. Uhum. Pois é, mas é que a gente deve pensar um pouco quando que será isso aí, porque vamos dizer assim, nós estamos recém começando a conquistar essa situação da diferença.
Eu acho que isso é importante lembrar, não é, vamos dizer, Idade Média, e nós hoje, faz 500 anos, né? E como é que era essa consciência da Idade Média e hoje? Não era a mesma coisa. Isso a gente tem que pensar, de trazer bem, bem claro e a gente vendo, assim, pessoas que convivem com a gente, né? Quantos já têm ou não têm ainda essa consciência dessa forma tão nítida, né? Porque assim, isso que a gente chama de alma da consciência, essa situação da alma da consciência, seria essa qualidade da diferença, né? De que ter a alma da consciência nos permite isso, Perceber. ou acontece. E eu não sei, para mim, eu gosto de falar assim, quando eu ando de ônibus, a conversa das comadres dentro do ônibus, né? Mostra nitidamente que essa alma da consciência não está tão. Se fala tanto, mas assim, eu não vejo nitidez já entenderam? Vocês conseguem perceber o que eu estou falando? Sim, não tem nitidez da percepção das diferenças. Isso, né? E vamos dizer, e as pessoas vivem mesmo a alma porque a alma da consciência é uma coisa que tem que ser conquistada. Sim. A alma da sensação a gente ganha, ela faz parte da nossa evolução. A alma do intelecto depende dessa situação ainda do corpo físico, né? Então ela acontece, também é um presente, mas a gente já tem que conquistar ela. Tem que saber separar o que que é sensação e o que que é intelecto. Agora, imagine a alma da consciência, se a gente não conquista isso, eu não sei, a sensação que eu tenho que ela só acontece por um trabalho de tomar consciência mesmo disso aí, né? Não sei, sabe, não. Então, eu não acho que. Eu acho que para mim é isso mesmo. A alma da consciência é um processo de esforço de cada um dentro da evolução da humanidade que todos estamos, mas que existe uma evolução individual. Pois Então, é. quando eu entro no ônibus, realmente eu vejo que tem uma disparidade entre aquilo como eu aquele que é o meu caminho com aquilo que é o caminho do outro. Pois Mas é, é um processo evolutivo, individual e da humanidade como um todo, né? sim. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que surge, assim, se a gente pensar na palavra amor, né? Porque se que tu colocasse essa situação, eu posso me ficar assim um pouquinho mais orgulhoso, sei lá, né? Eu já tenho alma da consciência, né? Não, eu sei, eu quero dizer, mas essa possibilidade que eu tenho está acontecendo com outros, não, então, né? Com os outros, nos nossos parentes, nossos amigos, nossas relações, a gente vê isso, né? Então, estamos todos engatinhando. Uns no seu engatinhar tem uns passinhos na frente, outros ficam um passinho mais para trás, mas esse é um processo de esforço de cada um, de compreensão de cada um do que significa essa evolução da humanidade, né? Pois E é, e aí surge uma outra situação para. Eu estou com 83 anos, vamos dizer, né? Tá? Então, parabéns. me possibilitou, pelo fato de estar menos preso no corpo, que o corpo já não. Eu era atleta, agora não sou mais atleta, sei lá. Então, ou isso que é o segredo, ou o meu corpo esclerosou e eu escleroso junto com ele, eu vou perdendo a consciência, ou isso me possibilita agora, com a parte de ter menos ligação com o corpo físico, então essa questão que ele fala também, dessa diferença que tem hoje entre o físico e o espiritual, quando a gente tem 83 anos, a gente se percebe que essa diferença, mas ao mesmo tempo começa a diminuir essa diferença. Se a esclerose não me pegou ainda, se eu não fiquei preso no corpo, entendeu? Então, isso é o paradoxo, vamos dizer assim, da nossa vida, né? Sim. Eu, como médico, eu tenho pessoas idosas, eu tenho pacientes, né? Bom, doenças graves, né? Então, e o que essa doença grave possibilita? Isso é interessante também, né? Pelo fato de ela estar doente, existe a doença
tira essa consciência da consciência, vamos dizer. Então, só para a gente assim, refletir um pouco do que como é que é essa questão. Eu não entendi. A doença tira a consciência da consciência. Vamos dizer, eu Ah, falei assim, eu me possibilito agora, eu não tenho doença nenhuma, assim, eu sempre não sei o que São Pedro vai me levar embora do que, né? Então, eu tenho uma consciência bem nítida. Como eu não tenho doença, então isso não me dificulta nada, isso aí, entendi. A tá bom? doença é uma Mas, possibilidade de e convivência. se eu tivesse câncer ou uma doença, uma esclerose, sei lá quanta coisa pode acontecer, eu perco eu tenho, eu não, te- eu estou caminhando assim, mas eu não me dou conta que tem isso acontecendo, entendeu? Não sei se consegue, ficou claro assim, de que pelo fato da, da, de eu não ter doença, eu tenho chance de me dar conta dessa possibilidade da separação do corpo físico, né? E se eu tivesse doente, eu não teria essa aí. Vamos dizer, vamos dizer que eu tenho quebrei uma perna, dor que dá naquela dor da perna, ou sei lá do que for, eu perco, eu não consigo, vamos dizer, estar numa reunião aqui agora, vamos dizer que eu estivesse nessa reunião. Se eu tivesse louco de dor, por qualquer motivo, uma enxaqueca, o que fosse, mas bem complicada, né? Não uma coisa levezinha assim. E neste momento eu nem ia poder estar participando aqui, porque o meu corpo físico me faz eu ficar preso, né? O astral está muito preso ali. Sim, sim, na dor. É, Por outro lado, a dor também é a possibilidade de um entendimento maior da vida, né? e é o tal do sofrimento. Aprendizado. Isso seria o paradoxo, ou a vantagem do sofrimento, né? Sim. Se a gente pudesse falar assim, uma vantagem a Pois partir é. disso. Não, mas é estranho, mas É, mas é um verdade. médico falava, é bom ter sofrimento. Estranho, quem me busca não quer sofrimento, né? Então eu digo, não, fica quieto, tem que sofrer, não toma remédio, vai sofrer um pouco. Bom, Muito bem. Vamos mais um pouco. vamos lá. Olha, a Ana mandou duas contribuições. A primeira, no envelhecimento e na doença crônica, o espírito fica mais desprendido do corpo. E a outra, Freud já dizia que a dor crônica nos faz focar na dor do corpo físico. Não há espiritual na dor de dente, por exemplo. Dor aguda não é crônica. Sim, Muita coisa para a gente pensar, refletir. sim. Admitindo-se que neste período presente, bastante amplo, da evolução terrestre, haja muitas outras vidas anteriores a esta vida terrena, não se deve dizer inúmeras, pois uma investigação precisa feita pela ciência espiritual até permite contá-las. Pode-se supor que devemos ter tido determinadas vivências nessas vidas terrenas anteriores que representariam relações entre um ser humano e outro ser humano. Os efeitos dessas relações de uma pessoa com outra, que outrora se manifestam de acordo com as experiências feitas, apresentam-se nesta vida terrena da mesma maneira como as consequências do que fizemos na vida terrena atual, se estendem para as vidas terrenas seguintes. Portanto, devemos procurar as causas de muito do que sucede conosco, que agora surge em nossa vida, em vidas terrenas anteriores. Isso a gente já viu várias vezes, né? Uhum. Isso pode facilmente levar uma pessoa a argumentar que tudo o que ela vivencia agora é determinado, tem um efeito causal. Como então ela pode ser uma pessoa livre? Ora, analisando a questão desse ponto, ela é muito significativa, pois toda observação espiritual mostra que a vida terrena subsequente é condicionada desse modo pelas vidas anteriores. Já a consciência da liberdade existe de maneira incondicional
Se os senhores lerem minha A Filosofia da Liberdade, verão que nem é possível compreender o ser humano se não estiver bem claro que toda a sua vida anímica está orientada em direção à liberdade. Trata-se, porém, de uma liberdade que deve ser entendida corretamente. Vamos ver agora o que ele vai dizer sobre essa liberdade. Justamente em minha A Filosofia da Liberdade, os senhores encontrarão uma ideia de liberdade cuja compreensão correta é de extrema importância. Trata-se de que, inicialmente, se desenvolveu a liberdade no pensamento. A fonte da liberdade brota do pensamento. O ser humano simplesmente tem uma consciência espontânea de que no pensamento ele é um ser livre. Os senhores poderão retrucar que hoje em dia há muitas pessoas que duvidam da liberdade. Isso apenas comprova que o fanatismo teórico das pessoas predomina atualmente em relação ao que o ser humano vivencia espontaneamente na realidade. Ele já não acredita mais em suas vivências, pois está saturado de concepções teóricas. Pela observação da natureza, o ser humano chega à concepção de que tudo é necessariamente determinado, que qualquer efeito tem uma causa, que tudo que existe tem sua causa. Portanto, se concebo um pensamento, isto também tem uma causa. Nem se pensa logo em vidas terrenas sucessivas, mas pensa-se que aquilo que brota de um pensamento tem a mesma origem como algo produzido por uma máquina. Essa teoria de causalidade geral, como é denominada a teoria segundo a qual há uma causa geral por trás de tudo, essa teoria muitas vezes torna o ser humano cego para o fato de nitidamente carregar dentro de si a consciência da liberdade. A liberdade é uma realidade que se vivencia quando, de fato, se consegue chegar a uma autorreflexão. Ora, há pessoas cuja concepção é a de que o sistema nervoso é simplesmente um sistema nervoso e produz pensamentos como por um passe de mágica. Nesse caso, naturalmente, os pensamentos seriam produtos determinados, como uma chama que arde devido à influência do combustível, ou seja, não se poderia falar em liberdade. Essas pessoas, todavia, já se contradizem pelo simples fato de falarem. Já relatei aqui muitas vezes esse fato. Eu tinha um amigo de juventude e lá no rodapé está escrito que não se descobriu quem foi esse amigo de juventude. Que num determinado período estava tomado por um fanatismo que o levou a ter um modo de pensar bastante materialista. E então ele dizia: quando eu ando, meus nervos cerebrais estão permeados de certas causas que produzem o efeito de andar. Isso podia provocar longas discussões com esse amigo. Finalmente eu lhe disse certa vez: pois bem, você costuma dizer eu ando. Por que você não diz que é seu cérebro que anda? Se você realmente acreditasse em sua teoria, você não deveria dizer eu ando, eu pego, mas meu cérebro pega, meu cérebro anda. Então, por que você mente? Essas são as pessoas mais teóricas. Há também as pragmáticas, quando essas notam em si mesmas algo de errado que não querem corrigir. Dizem que não conseguem corrigir, pois aquilo faz parte de sua natureza. Isto, isso ocorre por si, e elas não têm o poder de dominá-lo. Há muitas pessoas desse tipo. Elas apelam à causa imutável que reside em seu ser. No entanto, frequentemente são inconsequentes, principalmente quando querem aparentar o que gostariam,
para o qual não necessitam de uma justificativa, mas gostariam de ser elogiadas. Então deixam aquela concepção de lado. A realidade básica da entidade humana livre é tal que só pode ser vivenciada de maneira direta. Em nossa vida terrena comum, já acontece de fazermos muitas coisas, tendo a impressão de as realizar em plena liberdade. Mas, em contrapartida, essas coisas em verdade são tais que não podemos deixar de executá-las. Mesmo assim, não nos sentimos restringidos em nossa liberdade. Vou continuar porque ele vai continuar explicando. Suponham que os senhores tomem agora a decisão de construir uma casa para si. A construção dessa casa leva, por exemplo, um ano. Passado um ano, os senhores habitarão essa casa. Os senhores podem dizer: agora a casa está pronta. Devo mudar-me para lá, tenho de morar nela. Sinto-me sob pressão. Mas o fato de terem construído a casa não restringirá sua liberdade. Essas duas coisas já existem lado a lado na vida comum, e, por assim dizer, nos comprometemos com algo que se tornou realidade na vida, com o qual temos então de contar. Agora, considerem tudo o que se originou de vidas terrenas passadas, tudo com o que os senhores têm de levar em conta, pois provém dos senhores mesmos, assim como a construção da casa. Os senhores não sentirão restrição à sua liberdade pelo fato de sua vida terrena atual ser determinada por suas vidas terrenas anteriores. Poderiam mesmo retrucar: pois bem, construo uma casa para mim, mas quero permanecer uma pessoa livre. Não quero me ver pressionado por causa disso. Ora, se ao término de um ano de construção eu não gostar da casa, não me mudo para lá, vou vendê-la. Muito bem. Isso pode levar alguém a achar, por exemplo, que ao tomarem essa atitude, os senhores, na verdade, não sabem muito bem o que querem da vida. Certamente também se poderia ter essa opinião, mas deixemo-la de lado. Desconsideremos que alguém seja um fanático por liberdade e continuamente pretende fazer coisas que depois deixa de fazer em função de sua liberdade. Poderia-se afirmar, então, que tal pessoa nem tem a liberdade de assumir o que decidiu. Ela se encontra continuamente sob o aguilhão de querer ser livre, e esse fanatismo por liberdade a persegue. Podemos parar por aqui. Tá. Bom, então, acho que pode parar de gravar, né, Cris? Só uma coisa que eu queria comentar. Tem uma coisa que se chama fisiologia da liberdade. Sim, E a fisiologia é que o nosso corpo é feito para aquele, mas isso não dá livre pelo fato de existir essa fisiologia, ela tem que ser conquistada de qualquer forma. Ela não é uma coisa automática, né? Quer dizer, eu tenho a ferramenta para a liberdade com a fisiologia da liberdade, mas ela não, ela precisa ser conquistada conscientemente. Interessante, né? sim, sim, muito bom. E a gente estudar então essa fisiologia, a gente vê o que que é essa, até quando a gente, quando é que a gente tem liberdade nesse corpo, né? Interessante.